Hoje nós vamos visitar Alhambra, em Granada, na Espanha, e nós vamos dizer como você aproveitar melhor o seu dia lá. O seu dia, porque vale a pena tirar um dia. É maravilhoso, com uma história muçulmana. Vamos mostrar muitos detalhes, é um lugar rico jardins de arte. Incríveis, enfim. Vocês não sabem quem nós somos? Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. Se inscrevam logo para não perder mais nada. Fiquem aí que vamos começar a nossa viagem. Tchau! Bom, nós saímos de Málaga cedinho, praticamente expulsos. Quem não viu, vai por aí. Vê lá o anterior para vocês saberem como é que foi essa saída foi de uma Málaga. coisa um pouco sinistra. E aí nós pegamos a estrada, mais ou menos, quanto? Uma hora e meia, 1h40, tranquilo, né? Sem Tranquilo, uma pisar cidade muito. linda, mesmo porque lá se multa. Uma dica, gente, pelo amor de Deus. Mantenha a velocidade, se a placa está dizendo determinada velocidade, você mantém. Porque lá, além de tudo, nos disseram, inclusive quando nós pegamos o carro, que tem helicópteros, que eles têm sensores e veem se vocês não estão com cinto, se você está com celular, enfim. Mas isso daí a gente vai contar no decorrer, porque nós realmente ganhamos multas. Não foi uma, foram duas. Então nós saímos, pegamos essa estrada cheia de plantações e tal, e encontramos o nosso amigo... O Ferdinando, vocês estão vendo a foto. O Fefe, o touro. Que nos acompanhou praticamente a viagem toda. Incrível. Então, aí a gente sabia que estava na Espanha, pelo menos isso. Olé. Aí nós saímos, chegamos e começamos a ver a Sierra Nevada. E eu, animadíssima, já disse: gente, um plus da viagem, vocês estão vendo neve. Bem legal, vocês estão vendo. A gente estava com 36 graus, mais ou menos. Mais ou menos. Aí paramos no quente, shopping, e a gente vendo neve. Aí paramos no shopping Sierra Nevada. Um shopping lindo, amplo, muito claro, com vegetações, enfim. E aí fomos numa dica que nós lemos. 100 montaditos. Os 100 montaditos. Disseram que era barato, que era gostoso, que era aperitivos, não sei o quê. Que valia muito a pena, então a gente foi lá, procuramos. Para nós, isso a gente disse para nós, foi propaganda enganosa. Porque eram sanduichinhos muito pequenininhos, muito sequinhos, muito sem graça. A gente acha que pegou batata frita também, o pai pegou acho que um chopp. E acabamos comendo outra coisa depois. Aquele 100 montaditos realmente foi, e pagamos, e acabou que era tanto sanduichinho que a gente ia comendo, que pagamos mais caro do que se fosse realmente uma refeição. Isso. E aí nós fomos para Alhambra, por quê? A gente comprou uma dica, você tem que comprar o ingresso com 3 meses de antecedência, pelo menos, tá? E lá tem hora marcada, não para entrar no complexo de Alhambra, mas para você entrar nos palácios nas áreas. Então você vai... outra coisa, aqui embaixo nas descrições nós botamos o link do site direitinho oficial de lá para vocês verem tudo. Mas é assim, você paga 14 euros e você tem direito a ver tudo. Tem museu lá dentro também. Tem museus, tem parques, tem tudo. Se bem que a Alhambra é praticamente um museu, né? É incrível. Uma galeria. Então nós fomos na hora de passar, de validar os nossos ingressos, que eu já tinha, levo tudo impresso, porque vocês sabem, de repente some o celular, esquece senha, enfim, tá tudo. Quando chegou lá, ela assim, mas tem um problema aqui. Como tem um problema? Você tem um passaporte, a identidade desse senhor aqui, é o maior? Eu disse, sim, claro que eu tenho. Aí dei o passaporte do meu pai com um sorriso, né? E aí, gente, que começou ela assim... A surpresa da viagem. Temos um probleminha aqui, assim, como ele tem 83 anos, né, terceira idade, ela assim, não, mas é que ele não é da União Europeia. Ele tinha que ter o passaporte da União Europeia para ser considerado
terceira idade. Então lá eles só consideram o pessoal da terceira idade quem é da União Europeia. Só que aí o que aconteceu? Eu peguei rapidamente, porque já passa um filme na tua cabeça, né? Tu tá lá naquele lugar maravilhoso que você esperou um tempão, 3 meses com o ingresso na mão e você não pode entrar. Então o que eu já pensei? Mas então, será que eu posso pagar o restante? A diferença é entrar? Assim, claro! Assim, ai, que bom! E aí entramos. Aí a gente vai dar uma parada e vamos só contar rapidamente essa história de Alhambra, que é incrível, porque depois que nós entrarmos lá, a gente vai explicar melhor através das suas salas, como nós fizemos em Sevilha. Vocês lembram o Alcázar de Sevilha? Então, é por aí, quem não viu, tá por aí, o link é belíssimo também, só que Alhambra é muito maior e tem muito mais história. Então, a primeira vez que se ouviu falar em Alhambra foi entre 888 e 921 depois de Cristo. Na batalha, né? Entre a batalha entre os árabes. Isso, e os mulabes. Eu sei mulabes, a língua era mulabes. Então, isso porque foi lá em Córdoba, essa batalha. E aí eles perderam. Os árabes perderam e aí retornaram para Granada, né? E aí o sultão, o rei deles, foram para Granada e ficaram num castelo muito primitivo, antigo, com umas muralhas muito decadentes, que não seguravam nada, que é em Alhambra, que ela fica nessa montanha, em Granada, que o nome dessa montanha é Al-Sabak. E ela esse castelo primitivo ficou esquecido até o século XIX. Só uma coisinha, e essa montanha, ela fica a 700 metros do nível do mar, por isso que ela era tão importante, por isso que já tinha esse castelo primitivo aí em cima. E aí, em 1301... aí a Granada foi ocupada pelos muçulmanos. E aí é que começou a dinastia dos Nazares, que foram eles que construíram Alhambra. E eles permaneceram durante 200 anos. Olha só, muita coisa aconteceu, que foi o florescer de Alhambra. Isso. E aí em 1492, como já falamos no vídeo anterior de Málaga, desculpa quem não viu os outros, mas é que realmente a gente foi atrás da história. Então a gente foi seguindo tudo e a gente está explicando para vocês mais ou menos como ocorreu. Então, em 1492, os reis católicos conseguiram dominar a Granada, que foi a última cidade a ser dominada. Isso. Então aí muita coisa mudou. Então, assim, quando os reis católicos conquistaram Alhambra, eles pegaram cal e passaram em cima das pinturas que estavam inacabadas, os azulejos dourados, né, dos muçulmanos, para tirar toda aquela parte da cultura muçulmana. Até que em 1812, o resto não é que a gente está pulando muito não, tá? É que a gente vai contar um pouco durante a visita. Isso, aí vocês vão acompanhar. É que tem pontos da história que a gente tem que pontuar mesmo para ficar bem claro. 1812. Invasão francesa das tropas de Napoleão. Isso. E como vocês sabem, o que o Napoleão queria? Ele queria tudo que ele pudesse pegar para ele, para levar para a França, ele levava. O que ele não podia, ele destruía. Então, ele queria destruir Alhambra. E aí, pesquisando para a gente contar sobre esse fato, a gente, presencioso não, né? Conhecemos um fato muito interessante. E que nós temos que agradecer ao José Garcia, que foi um soldado das tropas de Napoleão. Então, quando eles foram se retirar da cidade, eles colocaram pólvoras na muralha, nas torres que ficavam na muralha, encheram de pólvora. Para explodir a Alhambra. E botaram tudo para baixo. Só que esse soldado aí, que nós temos que agradecê-lo. Coração. Aonde tiver, aí, como é que é o nome mesmo? É o José Garcia. José Garcia, é isso aí. Muito obrigado. Ele foi lá e apagou todos os pavios.
e aí não, aí explodiu algumas coisinhas, mas pouca coisa, que aí mais tarde, em 1870, todo esse complexo foi para o Estado, e aí eles começaram a ser restaurado, reformado, ampliado. E aí a partir do século XII... Não, durante 12 séculos. Desculpa. Desde o século VII. Isso. Desde o a Alhambra virou, né, o símbolo de Granada. E tem uma curiosidade, fofoquinhas. 1001 Noites. O livro 1001 Noites foi inspirado em Alhambra, nos seus haréns, em tudo que acontecia lá. Então, quem gosta de literatura também pode vir nessa viagem que vão adorar. Então, depois de resolver esse probleminha lá com a entrada, entramos. Aí entramos, aquele alívio, né? Entramos. E aí, então, a Alhambra em si, esse complexo é dividido em 5 partes. São os Palácios Nazares. Palácio do Carlos XV. Do Carlos V. Quinto, eu falei o quê? 5? 15. É 15, é que eu escrevi ali no quadro 15. Ele escreve e ele não entende a própria letra e eu não enxergo nada. Isso tá bom, né? Que dupla, né? Tem as torres. As torres e a Alta Alhambra. Isso. Tem mais a Alcazaba. Tem El Generalife, tá? Então tem essas 5 partes. Então nós andamos pelos jardins. Isso. Gente, o calor. E a gente olhando a Sierra Nevada ao fundo e o calor. Então a dica aí, tem bastante fontes, então você pode levar a garrafinha e ir enchendo ela para ir tomando, porque é muito quente. E outra coisa, mas caso vocês não tenham levado, tem vários restaurantes e lanchonetes também. Evitem o verão lá, porque é muito, muito quente. A gente foi em junho, gente, e tava... muito calor. E no inverno é muito frio. Outra dica que a gente não soube na época é que tem também visita noturna. Quem não viu Córdoba, corre lá que nós fizemos uma visita noturna. Fizemos uma visita noturna lá nesse Alcazar e amamos, e nós já decidimos que vamos ter que fazer essa visita noturna, que é 8 euros. A visita diurna é 14 euros, tá? Acessibilidade também, tem bastante carrinhos de bebês, então a gente viu a criançada, né, os pais com os carrinhos. Nós não vimos nenhum cadeirante, mas como tem carrinhos de bebê, também pode ter cadeirantes. E aí, então, outra coisa, tem muitas lojinhas, para quem gosta de lojinhas, de comprar coisitas. Todo mundo sabe que nesses locais é mais caro. Que se você tiver a possibilidade de ir na cidade... É mais barato. Põe tipo 10% do preço. A dica para economizar é assim, não compra nas ruas gerais. Vai indo nas de trás, indo nas últimas lojinhas, que com certeza vai ser muito E outra dica também que a gente pegou de 3 horas, né? E tava muito quente, a gente tava com o pai, então a gente não pôde... Mas quem puder, pega logo de manhã cedo e fique, leve lanche, faça piquenique ou come em restaurante. Quem preferir, vai para restaurante. Nós, sempre que a gente pode, a gente inventa de levar uns lanchinhos assim, né? Para economizar, e também porque a gente gosta de comer umas cocitas assim, ainda mais se eu fora de casa, uns croissants, umas coisas. E outra coisa tem vários bancos, então você vai andando e vai descansando um pouco. O pai engatou uma primeira que tive que ir. Na volta ele já voltou mais devagar, mas no início estava um sol que a gente teve que sair correndo atrás dele. Aí nós passamos, vocês vão ver aí, por umas ruínas muito bacana. Essas ruínas é do Palácio dos Abencerrajes. Enfim. Qual é a parte que tá ali agora? Então essas ruínas aí vocês podem ver que tem bastante coisas. A gente só passou, como eu falei para vocês, estava muito sol. Nem pudemos visitar os jardins também, porque estava
Muito quente. Era um sol para cada um. Então entramos no Palácio Nazares, que a gente Não, nós primeiro fomos no Palácio Carlos V. Ah, sim. O Palácio Carlos V tem várias histórias nele. Que ali era o Palácio de Inverno. Isso, e ele era o neto dos reis católicos. Ele era o neto dos reis católicos que casou em Sevilha com a Isabel, que era de Portugal. E foi para lá para fazer sua lua de mel. Só que chegou lá, sabe, ele herdou dos avós aquela coisa de fazer, de grandeza. Então o que ele fez? Tinha um palácio de inverno que não era usado, ele, vou fazer aqui o meu palácio. E aí reformou. E aí começou a reforma, só que essa reforma foi construindo e terminou em 1967. Ontem praticamente, né? Vamos combinar. E tem o seu estilo renascentista contemporâneo. E aí ele é muito interessante porque ele, por fora, ele é quadrado, como vocês estão vendo, com essas pedras almofadadas. Parece várias almofadinhas assim. Que é para mostrar o poder dele. Vocês estão vendo, tem o escudo na fachada. Da família, né? Isso. E por dentro, ele é redondo. Gente, que coisa linda. A gente se perdeu naquelas colunas jônicas assim. A sua arquitetura ela é em forma quadrada e por dentro, né? Tem um pátio circular, é isso? Isso, já falei isso. Ah, tá. E aí eu não sei onde é que ele tá, mas tudo bem. Eu tava olhando a cola ali e me perdi. Aí tem 2 museus lá dentro. Isso, que é o de Belas Artes e o de Alhambra. Isso. O senhor Roseno, quando falou museu, aquela palavra mágica, ele assim, eu vou ficar na lojinha. Tinha uma lojinha do outro lado, ele assim, eu vou ficar na lojinha. Então nós entramos e, gente, é maravilhoso. O museu mesmo de Alhambra, eles pegaram algumas relíquias que tinha, algumas ruínas, pedaços de ruína, pedaços de artefatos. Até uma abóbada. Uma abóbada maravilhosa. Perfeita, assim, ó, presa no alto. Quem for lá, pare embaixo dessa abóbada, feche os olhos e olhe. Porque, gente, que energia boa. Nem conto pra vocês. Então, nós olhamos, e ele é com muitos detalhes, esse museu, muito bem cuidado, muito bem explicado. Os atendentes também são bem atenciosos. E isso é na primeira parte. O segundo andar era para ser os aposentos dos reis. Então, ele é tem essas colunas de mármore, e eram colunas jônicas, então ele queria remeter o tal do Carlos V a uma arquitetura romana. Então nós vimos tudo ali, só que a gente não podia ficar muito tempo, porque às 3 horas a gente tinha que já ir para os Palácios Nazares, porque essa hora que você vai comprar o seu ingresso é a que você tem que estar na frente do palácio. Isso. Então a gente sugere que você chegue 1h30 antes. Para poder visitar, né, toda aquela parte em volta. Porque você entra por um lado e sai do outro. Isso. Então, o que você já passou, você não volta. Só algumas coisas, mas a maioria você não volta mais. Então, nós fomos para a fila. Isso. Tem uma pracinha, fomos para a fila. Mas essa fila tem um jardim. Gente, como tem rosas. Vocês vão ver as fotos. Aí a gente botou o pai sentado, o André ficou na fila, depois a gente trocava e ficamos fotografando até dar as 3 horas, porque exatamente às 3 horas é que eles abrem para liberar a fila. É como eu digo, tem que ser pelo menos 3 meses de antecedência, tá? Esses palácios de Nazares, que a gente vai entrar agora, eles são 3 palácios. Dividido em 3 partes. Que é o Mexoar, o Palácio o Comares e o Palácio de Los Leones. Los Leones ou Harém. E a fofoquinha. A macharada fica toda feliz, né, quando fala em Harém. O pai na Turquia ficou assim, animadinho que é no Harém. Chegou lá, não tinha mulher nenhuma. Ele, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Não tem mulher. Então, os haréns, vocês sabem que quem escolhia as mulheres para passar a noite com o sultão era a sogra. Então você já imagina a situação, enfim. Mas começamos pelo Mexoar. Esse palácio é o mais antigo de todos. E nós fomos direto para a sala de Mexoar.
Essa sala ela é construída virada para Meca, né? Isso. Todo o palácio Todo, ele né? foi feito com orientação a Meca. Isso. E esse palácio, ele, como vocês estão vendo, essa entrada já é belíssima. Essa sala é a sala do Mexuar, tem o mesmo nome do palácio. E ela era para encontros políticos e para encontros legislativos. Ela tem 4 colunas, tá? Que sustentam uma clarabóia. Que sustentavam essa clarabóia. Isso. Porque aí, quando os reis católicos chegaram, tem essa coisa de fazer uma capela, né? Isso. Aí tiraram essa clarabóia e fizeram o segundo andar. Mas assim, como vocês estão vendo, ela tem muitos detalhes. Ela, apesar de na hora ter muita gente, mas a gente parou e olhou, e ali a gente já começou a ver toda aquela energia, toda essa arquitetura moura que ela... Aquela composição com lindos azulejos, o teto todo trabalhado de madeira, de detalhes em gesso. Porque esses trabalhados todos nas paredes são em gesso. E aquelas letras ou são do Alcorão, trechos do Alcorão, ou são poemas que remetem a histórias do Alcorão. Então tem tudo a ver. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Como vocês viram, a Alhambra é muito grande, nós resolvemos dividir em 2 partes para vocês não enjoarem da gente, né? Principalmente porque as nossas vozes não são as coisas mais maravilhosas do mundo. Reconhecemos isso. Então, na segunda parte, nós vamos seguir a nossa visita. Até porque se a nossa voz fosse linda e maravilhosa, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos cantando pelo mundo fora. Um bom do rock. Enfim, então, a próxima nós vamos continuar essa visita, nós vamos contar mais dessas histórias, mais de cada ambiente, nós vamos seguir do mesmo um roteiro que nós fizemos, não é nada, como nós visitamos, e explicando um pouco dessa história, um pouco dessa arquitetura com a nossa visão e com as nossas sensações. Então, se inscrevam, deixe seu joinha, o sininho, comentem. Se vocês souberem de alguém que gosta dessas histórias, que gosta de ver coisa bonita, que gosta de Granada da Espanha, compartilhe com essa pessoa, que nessa época é o que a gente pode fazer de melhor, compartilhar boas sensações. Leva nosso vídeo aí adiante, espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui, então, beijos da Rose. Abraço do Ali. E até a próxima! Tchau!